Bem-vindo ao podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Aqui você acompanha conversas com líderes do varejo sobre as estratégias e tendências que estão evoluindo o setor. Inspire-se com suas decisões e visões para um futuro ainda mais inovador. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje o papo é com um líder que comanda mais de 100 postos de combustíveis em 15 estados. Não é exagero dizer que ele entende de alta performance com os dois pés no chão do varejo, dentro do maior varejista do país. É isso aí, Mônica. Nosso convidado é o Leonardo Silva, head de varejo de combustíveis no Grupo Carrefour Brasil. Um cara que não só entende de estratégia, mas coloca a mão na massa, tira projetos do papel e lidera com visão e execução. Seja muito bem-vindo, Leo. Obrigado, Andres. Obrigado, Mônica. Um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente poder falar um pouquinho de varejo, falar um pouquinho de gente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável para todo mundo. Seja bem-vindo, Léo. Prazer estar aqui contigo. Eu vou começar aqui já com uma pergunta aqui que já vai mexer aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente como é que é liderar num ambiente tão desafiador, ao mesmo tempo ter que inovar, mas sem complicar, né? Porque e ao mesmo tempo transformando a cultura em potência. Eu digo sempre que assim, o varejo de combustíveis, o qual eu lidero hoje, né, ele é um mercado que nunca mudou. Por que ele nunca mudou? Eu sempre tive uma bomba de combustível e um frentista, né? E o desafio está exatamente em como que a gente inova fazendo a mesma coisa, né. E aí você colocou, Mônica, um ponto muito importante, né, como é que é a construção de cultura nesse sentido, né. E aí eu passo que, primeiro, que a construção de cultura está na formação das pessoas. E tem que ser de forma constante. Eu não posso criar um momento hoje e logo depois mudar. Tem que ter uma constância na construção de cultura, né? E aqui dentro do Carrefour, isso é muito forte no nosso time, né? Porque eu digo sempre que a construção, ela passa por processos. Então aqui, todo o meu time, ele sabe, eu brinco que para apertar um botão, eu tenho um manual. Mas o manual não é uma questão de fazer uma burocratização dos processos. É ter entendimento e todo mundo saber o porquê de apertar um botão tem uma influência tão grande no processo de atendimento e até mesmo de encantar o cliente, né? Então, para mim, a construção de cultura, ela passa por processo e por constância dentro do todo o time, para que a gente tenha a mesma forma numa unidade em Piauí ou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para que todo o time entenda qual é o propósito, por que os padrões são importantes e que isso encanta o cliente. E a rotina disso se transforma numa cultura consistente, onde os mais de 1.700 colaboradores que a gente tem no departamento vivam isso no dia a dia. Uau, este episódio vai abastecer, Moniquinha, a liderança com o combustível certo, né? Começou bom esse papo. Muito bem. O Léo, e ainda um pouquinho dentro do que você comentou, né? Com os seus 25 anos aí de estrada no varejo, né? Que é muito tempo, né? Tem muita história, tem muito aprendizado aí. Se eu tivesse que escolher aí dois ou três grandes marcos, né, que te formaram aí como líder, quais seriam e por quê? Para mim, o primeiro marco foi a busca de conhecimento, né? Ah, eu estava trabalhando como um todo e estava num momento que estava feita uma transição profissional entre saída de uma empresa familiar para uma empresa multinacional. E naquele momento o mercado exigia muito que você se especializasse, né? Que tivesse conhecimento, né? Hoje em dia é um pouco diferente essa questão da graduação, como um todo, a experiência conta muito forte, mas naquele momento, para mim, foi fundamental investir em conhecimento, né? E por algum motivo,
meu carro tinha sido furtado, era meu primeiro carro zero, eu em vez de comprar um novo veículo, eu decidi investir no meu conhecimento e peguei todo o dinheiro que eu tinha recebido do carro e paguei o meu MBA na FGV lá, que para mim foi um marco importante. Ele me abriu portas não só de conhecimento, mas network, e de eu ter um outro olhar, eu era bem novo, né, e de ter um outro olhar sobre o mercado. Então, eu diria que o investimento no conhecimento, para mim, foi e no desenvolvimento foi fundamental aí nesse sentido, né. Outro ponto para mim foi muito importante, é da visão do cliente, né, e aí como que as pessoas e as empresas quando passam pela gente, nos influenciam, né. Eu trabalhei numa empresa no supermercado Zona Sul, no Rio de Janeiro, onde o foco no cliente era muito grande, do presidente ao impactador. E eu percebi o quanto que isso representava de resultados para o negócio como um todo e na relação, até mesmo no dia a dia com os nossos colaboradores. Então, trabalhar no Zona Sul e aprender a visão do cliente e pegar isso para minha cultura, trazendo um pouco do que a gente falou antes, foi muito importante, né. E um terceiro ponto é de que, para mim, a dedicação e a resiliência, eh, me trouxe momentos importantes, né. Eu por 2 vezes tive meio que quase para ser desligado, mas eu sempre pensei que fazer o meu melhor, independente da ferramenta e do momento que eu tenho, sempre me abriram portas, né. Então eu tinha ingressado numa companhia, para um projeto novo, numa posição nova, 4 meses depois o meu diretor falou assim: "Ó, a sua posição acabou". Eu me mantive dedicado, com foco, desenvolvendo projetos, em vez de eu ser desligado, eu fui promovido, né. Recentemente, na minha empresa, a gente fez uma grande aquisição, e aí a gente fica naquela instabilidade, o que que vem, como que vem, quais são as exposições dessa integração, e num segundo momento eu pensei que ia ser desligado, eu fui promovido novamente. Então, para mim, eu acredito sempre de buscar fazer o melhor. Independente do que as ferramentas que você tem, fazer o melhor sempre vai te proporcionar fazer mais, né. Investir em você, acreditar em você, para mim são marcos que perpetuam na minha vida até hoje, profissionalmente e pessoalmente. Acho que você tá falando muito de propósito, né, que é de olhar muito além do imediato, né, do agora, né. É de olhar a construção, né, o pra frente, né. E para mim isso é importante, porque você traz os seus valores junto nesse sentido, né, porque tá linkado o seu valor com o seu propósito de vida. E aí um pouco do que a gente tinha falado antes, né, para mim é importante não só, evoluir, crescer, mas transformar. Como é que eu consigo me transformar e transformar as pessoas que estão ao meu redor, e o resultado, a possibilidade de crescimento profissional, ela acaba sendo consequências disso que você construiu. Sí. Ya, y tocando un poquillo más sobre ese tema, pero esa jornada tan intensa, ¿no? Que va desde operación hasta estrategia de alto nivel. Eh, ¿Cuáles fueron también aquellos momentos difíceis que te ensinaram mais do que qualquer MBA? Porque a veces você, todo mundo fala, ¿no? Você vai, essa teoria quando você vai ao ambiente laboral é uma coisa totalmente diferente, né? Dessa prática, ¿no? Dessa vivência tua, que você acha que te ensinou mais, ¿no? Versus um MBA, por exemplo. Aí eu tive alguns momentos, importantes, mas acho que é inevitável falar do momento da pandemia, né. O nosso negócio, nossa, eu estava no momento da pandemia no varejo de combustíveis, aqui no Carrefour, imagina da noite para o dia, 50%, 60%, não tinha veículos, não tinham carros, ninguém saía de casa, né, ninguém andava nas avenidas, nos carros, então foi um momento de reconstrução, né. E você fica muito abalado, porque você fala: "E agora? O que que eu faço?", né. E aí nesse momento foi muito importante da gente não olhar só as ações para aquele momento. Por quê? Porque eu não sabia quanto tempo ia isso durar. No primeiro momento seriam 2 meses, 1 mês, 3 meses, e eu lembro bem porque, eh, foi mais ou menos dia 13, era uma sexta, acho que era isso mais ou menos, né, acho que a gente parou no dia 16 de março, que foi o grande, dia 13 era uma sexta-feira, e eu estava em reunião de resultados com o meu time de regionais, né. E o meu diretor executivo, Paulo Leonço, me falou: "Me dá 15 minutos, eu preciso falar com você". Ele falou: "Ó, preciso de um plano, se a gente fechar tudo, o que que acontece com o departamento?".
Eu falei: "Mas tô saindo de férias segunda-feira". Ele: "Eu sei, mas eu preciso de um plano". E como a gente não sabia quanto tempo ia durar, a gente começou a olhar a longo prazo. Médio e longo prazo. Bom, ok, se for 3 meses é assim, se for 6 meses é assim, mas a gente não sabe se é 1 ano. Então, naquele momento, a gente já começou a pensar num médio e longo prazo, e eu acho que esse é o ponto, né. Em grandes momentos de dificuldade, de crise, a gente começa a olhar para poder solucionar aquele momento de crise. E eu acho que é o importante a gente não olhar a crise, mas o que que essa crise vai poder trazer ao médio e longo prazo. Então, pensar para frente ele é importante. E foi muito difícil, porque a gente tinha que pensar em perpetuar o negócio sem esquecer das pessoas, né. Como é que eu ia cuidar das pessoas? Como é que as pessoas, porque o meu negócio era um negócio essencial, todo mundo tinha que continuar trabalhando, como é que eu ia dar segurança para que meu time continuasse trabalhando? Então foi um momento bem difícil nesse sentido, de um grande aprendizado, sem dúvida alguma, mas que naquele momento a gente pensou: "Calma, vamos respirar, vamos pensar nas possibilidades, desenhar cenários diferentes, porque é algo que a gente nunca viveu, não sabe como que vai colocar, então a gente tem que pensar em oportunidades, mas também em possibilidades nesse momento. Então, não tenho dúvida que a Covid foi um momento de grande aprendizado, né. E recentemente eu tive um momento de aprendizado inesperado, que eu não gostaria de ter vivido, né. Então ano passado, eu estava no varejo alimentar no Rio Grande do Sul, na tragédia que a gente teve lá. E aí foi um outro momento de a nossa central de distribuição do Rio Grande do Sul ficou fechada. Como é que eu continuo abastecendo? Como é que eu cuido das pessoas? Eu tinha colaborador que tinha perdido tudo. Como é que eu dou assistência e, ao mesmo tempo, continuo operando? Porque operar naquele momento também era um ato social. Porque como é que eu continuo alimentando, oferecendo serviço e produto? Então, e aí nesse momento ó, parece que tem um caos muito grande, mas existe uma possibilidade da gente continuar operando, e a gente conseguiu, a gente, fez uma campanha muito interessante no Carrefour, congelamos todos os preços no Rio Grande do Sul, fomos o único varejista a fazer isso, né, durante o período ali de crise no Rio Grande do Sul, e conseguimos abastecer, de certa forma, todas as nossas unidades para poder atender o nosso público e cuidar das pessoas, para que a gente conseguisse cuidar das pessoas, continuar atendendo, mantendo o nosso negócio operacional e também de alguma forma social. Então eu diria que foram 2 momentos de crise muito importantes, me trouxeram muito aprendizado. Principalmente o olhar para empatia no Rio Grande do Sul foi grande. Eu digo que eu sou uma outra pessoa, não só profissional, mas pessoalmente, por ter passado uma crise tão grande no Rio Grande do Sul com toda a população. Complementando un poquillo, en aquel momento de pandemia, vocês tinham quantos postos naquele momento? Naquele momento, na pandemia, se eu não me engano, nós tínhamos 88 postos. Ah, você, en un periodo de quase 3 anos depois, 4, conseguiram ir aumentando postos de gasolina. Sim, sim, a gente já tinha naquele momento um plano de expansão, né, mas aí naquele momento, inevitavelmente, a gente congelou como um todo, e aí a gente, logo pós-pandemia, a gente deu tração um pouco mais nesse plano de expansão, e hoje a gente está com 105 unidades. Ô Léo, você falou um pouquinho desse momento da pandemia e eu costumo dizer que a pandemia foi um cisne negro, né, que é o imprevisível, né, que tem um impacto extremo e que depois a gente vai explicando, né, tenta explicar, né. Eh, o que ficou de aprendizado e hoje como vocês estão preparados? Porque, eu acho que o varejo ele tem muitos cisnes negros, né. A gente vive isso o tempo inteiro, assim, não existe nada previsível, né. O que a pandemia ensinou para vocês, deixou para vocês que hoje vocês, se sentem menos frágeis? Olha, eu acho que hoje, após pandemia, é de que a gente consegue fazer melhor, né, com ganho de produtividade, né. Então, como a gente colocou, né, naquele momento a gente não sabia, exemplo do que a gente está utilizando hoje de tecnologia, né, da noite para o dia todo mundo aprendeu a fazer um meeting.
né? Aprendeu a utilizar a internet, área de educação, principalmente nesse sentido. E a gente começou a olhar para dentro, porque, inevitavelmente, com uma redução tão brusca de receita, eu tinha que adequar as despesas, né? E muitas vezes a gente não imaginava que era possível isso. Então, o primeiro olhar é digitalmente, o que eu posso avançar? E a gente avançou muito nesse sentido, né? De processos, de olhar para dentro e o que eu posso otimizar, o que eu posso atuar para que essa minha produtividade ela ganhe. Na época, a gente desenvolveu um modelo de robotização de todos os processos burocráticos que se perpetuam até hoje. E que antes eu demorava, exemplos simples de lançar uma nota fiscal em 1 hora e meia e que hoje eu faço em menos de 1 minuto, através da necessidade. Eu fui empurrado a digitalizar todo o nosso processo, principalmente, burocrático ou repetitivo, né. E isso trouxe um ganho de produtividade para o nosso cliente, porque o meu time gerencial começou a parar de estar fazendo processos que eu pude digitalizar e robotizar esse processo, para ele ter mais tempo para operação, para ter mais tempo do olhar do cliente, para estar no front ali, aonde a coisa acontece. Então acho que a pandemia empurrou muito a gente, e agora com a inteligência artificial, eu acho que a gente dá um salto nesse, não é um pulo, é um salto nesse sentido, né, de o quanto mais a gente consegue melhorar, profissionalizar e ganhar produtividade nesse sentido. Eu acho que esse foi o maior empurrão que a gente teve ali da pandemia, pelo menos o nosso segmento que eu senti. No su día a día, ¿cómo se conecta visión estratégica con execución de campo? ¿Cómo faz a liderança chegar na ponta, no frentista, no gestor de unidade, não? O sea, como é esse processo hoje? Andres, eu acredito muito na comunicação, né, e eu acredito também que nada que vem totalmente, eh, colocado ou empurrado para a operação funciona. Eu gosto sempre de falar que eu quero gerar um entendimento para que todo time, desde o frentista, desde o caixa, do gerente da unidade, ele entende por que ele está utilizando. E a gente tenta, né, na medida do possível. Nosso Brasil é muito grande, né? A gente tem unidades em municípios pequenos, que a dificuldade de translado é grande, mas eu tento primeiro estar presente na operação, que a minha estratégia esteja voltada àquilo que acontece no dia a dia, para que eu não fique pensando coisas disruptivas, mas que não funcionem, né? Então, eu tenho uma disciplina de pelo menos visitar, pelo menos, uma vez cada unidade por ano, né? Então, não é uma disciplina fácil, mas além disso, eu comecei a criar programas de que, mesmo eu não estando presente fisicamente, forma que eu estou conectado com o meu time. Eu tenho um encontro mensal que a gente chama de Sempre Conectados, onde meu time se candidata para bater um papo com a gente, né? Eu não falo assim: "Ó, Andres, você vai participar", não, o time se candidata a poder bater um papo com a gente, desde o meu N1 como o meu N2, né. E o que a gente fala? O que eles quiserem falar. Perguntar sobre carreira, sobre o negócio, sobre qualquer outra coisa, a gente está ali disponível para bater esse papo, né. E eu também tenho um encontro trimestral, que nesse encontro trimestral, a gente reconhece os resultados, mas principalmente cascateia a estratégia. Então no começo do ano eu falo para o time: "Ó, nós construímos em conjunto, e aí eu construo em conjunto com o time, e é esse o caminho que a gente vai traçar esse ano". Então, desde o início, eu tenho ali nos meus primeiros 15 dias, eu faço uma reunião com o time, a gente chama de papo de posto, que é um encontro trimestral com o time, onde todo mundo sabe qual é o nosso objetivo, qual é a nossa estratégia, como que a gente vai chegar lá e por quê. E para mim isso é muito importante, que todo time saiba qual é o nosso objetivo e como que a gente vai chegar lá e como e por que a gente trilhou esse caminho. Então, para mim é muito importante a comunicação clara, transparente com o time, porque é dessa forma que eles executam. Porque ele começa a executar algo que não tem, de forma clara a estratégia, e eles que fazem o tático lá, não faz sentido. Então, eu acho que isso, a cultura, a comunicação, isso ajuda fortemente para que a execução tenha qualidade
e aí a estratégia que foi desenhada, a gente conseguir executar. Não quer dizer que a gente não vai ajustar no meio do caminho a estratégia, né? Mas principalmente que todo mundo tenha o entendimento do objetivo, para a gente poder chegar aos resultados que a gente desenha, pelo menos, como um todo. Y o varejo, todo varejo está, digamos, mudando, ¿no? Drásticamente, muy rápido, ¿no? No es diferente para o setor de combustíveis, ¿no? Fala pra gente quais são as tendências que você vê como esses grandes game changers para o futuro, né? A gente falou um pouquinho da inteligência artificial, eu acho que ela é o maior salto, né? E aí ontem eu estava até conversando com alguns pares, né, e fornecedores, de que o mais importante é como que a gente vai utilizar isso. E para mim, é a forma disruptiva, principalmente como a gente vai entender o consumo, né? A informação que a gente tem sobre isso, ela é fundamental. E o consumo ele vem mudando, né? Falando um pouquinho do varejo alimentar, né? Nós somos vários shoppers do mesmo produto. É, e tem um pouco de conexão de como que o Carrefour se posiciona nesse sentido, porque em algum momento você quer comprar um refrigerante e um biscoito. E aí, você vai usar uma loja de conveniência, o Carrefour Express, que a gente tem, por exemplo, mas ao mesmo tempo, você quer comprar uma carne, uns frios, e você vai fazer uma compra pequena. Mas ao mesmo tempo, você quer fazer aquela compra maior. Então, é o mesmo consumo, são consumo de produtos alimentares, e que você usa em momentos diferentes. Entender essas conexões, e aí eu digo que a inteligência artificial, ela ajuda bastante, porque é o mesmo shopper, mas ele se comporta de forma diferente dependendo do momento e da necessidade que ele tem. Então a omnicanalidade, né, ela faz parte dessa integração da inteligência artificial. Mas nada vai adiantar se eu não comunicar corretamente. Então eu acho que cada vez mais o CRM comunicar, porque não adianta só eu entender. Que tipo de informação eu vou dar para o Anderson? O que que é relevante para ele continuar consumindo comigo? Será só promoção? Eu entendo que não. Eu acho que essa comunicação, ela é mais abrangente nesse sentido, porque em algum momento você quer consumir comigo, mas não quer dizer que é o produto. Eu posso te dar uma informação sobre o meu produto ou o que você pode adquirir de serviço que seja muito mais interessante para você do que um desconto de 10 centavos numa bebida ou em outro produto, né? E eu acho que cada vez mais facilitar o consumo vai ser um grande ponto, né? E eu digo facilitar o consumo, eu estou falando de comunicação, entender o comportamento do consumidor, mas ser assertivo nessa comunicação. E tem momentos que eu quero a promoção, mas tem momentos que eu quero a informação. E entender em que momento ou como eu coloco isso junto, eu acho que diferencia o varejista de hoje, entender que ele compra pelo app, ele entender que em algum momento ele compra pela internet, mas também ele vai comprar fisicamente. E isso, ele é um ecossistema muito, muito importante como um todo. Eu digo sempre que eu não sou o core da companhia, a companhia é o varejo alimentar, mas eu sou fundamental para criar essa sinergia dentro do nosso site, né? O nosso CEO, ele brinca bastante, porque assim, a gente oferece, e aí fazendo um link, né? Dentro de um site, você tem a possibilidade de comprar os seus alimentos, abastecer o seu carro, e se houver necessidade de comprar sua vitamina ou o seu remédio na drogaria. E dentro do site a gente oferece outros serviços. Pegando para o consumidor é um pouco disso, como é que eu otimizo, né, o ganho de tempo, mas consiga ter as soluções em um único lugar ou de uma única forma. E isso passa pela como que eu comunico não só os produtos, mas os serviços agregados que eu tenho para o nosso consumidor. Não, você tocou um ponto importante. Tem por aí muito cavaleiro do apocalipse, não? Todo mundo achava que a loja física ia desaparecer, que todo ia virar e-commerce. Hum, se você olha, por exemplo, o principal concorrente, ¿no? Walmart a nível mundial, prácticamente entre 10 y 15% da venda dele a nível mundial é e-commerce, ¿no? Viene es online, ¿no? Ainda loja física, Amazon abrindo loja física. Então, eu acho que também, eu gostei há pouco também da tua fala, essa parte onde você parou de ver de olhar o curto prazo para realmente olhar médio e longo prazo, ¿no? Porque en ese momento específico pedia esto de você, ¿no? Mas quando você se senta
y ve con varellistas, ¿no? Sobre todo yo que estoy mucho tiempo al lado de la industria, se da conta que tanto indústria como varejista termina sempre olhando o dia a dia, não? É muito difícil você olhar a longo prazo, e acho que isso também dificulta um pouco as conversas estratégicas entre ambas as partes, não? Mas por isso eu gostei muito de tua fala nesse sentido. E Andres, olha que É, interessante, né? Desculpa, Mônica. não, vamos lá, Léo. Você acredita que hoje 34% da minha venda de postos de gasolina passam pelo digital? É um número importante, né? Imagina, 34%. É lógico que eu não vendo digitalmente, ele passa pelo meu aplicativo, mas 34% da minha venda passa pelo digital. Então, entender de que eu consigo comunicar e que o cliente utiliza vários canais para consumir é fundamental. O Léo, eu também gostei muito aqui da tua fala, e, e eu fiquei aqui pensando, né? Dá para fazer diferente até dentro do varejo de combustíveis, que é a questão você está falando muito do sair do transacional e gerar valor. Gerar valor, né? Ser relevante, gerar valor para o cliente. Que acho que todo varejo vive o desafio da fidelização. A gente está falando isso, a gente ontem estava falando sobre isso, e eu acho que é uma constante daqui para frente. Então, e aí eu pego um pouquinho da tua fala, ter esse olhar voltado para o cliente, e a gente sabe que tem aí uma perspectiva de que grande parte, né, da frota aí de carros, né, seja elétrica aí nos próximos anos. A gente está falando aí já de 2 gerações caminhando que querem ver propósito nas marcas, quer dizer, as marcas precisam ter propósito. Que iniciativas, né, nesse sentido? Então, estou falando desde de infraestrutura para veículos elétricos, estou falando até de hidrogênio verde, coisas que a gente já está vendo e ouvindo. Que iniciativas vocês têm já olhando isso? Como é que vocês já estão se estruturando? O que vocês estão fazendo de novo? O que o cliente já está escutando, já está vendo? Como é que vocês estão gerando esse valor? A gente, mês passado, finalizou o que a gente está chamando de possibilidade do cliente ir de Rio a São Paulo ao interior, só utilizando a nossa rede de postos de combustíveis para abastecer os veículos elétricos, né? Então, hoje nós temos 11 unidades, tá, que possuem o eletroposto, e a gente utilizou uma estratégia um pouco diferente, porque hoje praticamente 85% dos carregadores elétricos são de baixa voltagem, ou seja, carregamentos mais lentos, né? A gente optou para poder dar a possibilidade só de carregamentos rápidos. Então, todos esses nossas 11 unidades, o nosso cliente, o consumidor, o motorista, né, ele tem a possibilidade de carregar o seu veículo até 80% da sua bateria em até 40 minutos. Então, a gente quer facilitar esse processo, né? E a gente entende que o carregamento elétrico, mesmo evoluindo muito rápido, ainda vai demorar, pelo menos no Brasil, né? Para poder ganhar um percentual. Hoje, se a gente for comparar, apenas 0,4% dos veículos que rodam hoje são veículos elétricos, né? Considerados ali entre híbridos plug-ins ou só carros elétricos, né? Mas o que eu falo é, principalmente a nossa estratégia, não importa o tipo de combustível que você use, abasteça no posto Carrefour. E a gente tem um projeto, né, de estender esse ano, a gente deve fechar pelo menos entre 40 e 50 unidades com carregamentos rápidos, tá? Sejam em sites que eu tenha posto ou em sites que eu não tenho posto, né? A gente quer oferecer a mobilidade e a gente está fazendo uma pesquisa, lógico, nas cidades que tem mais avançado, por isso o interior de São Paulo, a gente tem uma quantidade de carros. Hoje, São Paulo representa mais ou menos 35% da frota de carros elétricos, então por isso o investimento. Mas a gente quer ligar o Brasil. Então a gente vai estar tentando buscar pontos que facilite o uso, né, de carregamentos elétricos dentro dos nossos sites. E também pensando em não só esse tipo de energia, mas a gente tem tentado em colocar todos os tipos de combustíveis, né? Hoje 70% dos nossos postos também tem diesel. Mesmo sendo nossos postos
concentrados em áreas urbanas, né? Então, os postos de gasolina que utilizam mais disso, geralmente são em rodovias, a gente tem proporcionado também colocar todos os tipos de combustíveis. Se chegar o hidroverde e a evolução de outros combustíveis que possam vir, o que a gente quer é oferecer facilidade, não importa o combustível, e que a gente ofereça todos os combustíveis para os nossos clientes. E esse é um momento de ouro para vocês, né, como grupo, né, porque você tem ali o cliente por 40 minutos carregando ali, né, o carro. Vocês já pensam em algumas coisas nesse sentido? Vocês já têm algum plano para aproveitar ali? Porque é um tempo, né, que o cliente está ali e que ele pode estar, como é que se diz? Dentro muito de um universo de conveniência ali para ele, né, ele está ali, no momento que está abastecendo, mas serve para ele estar fazendo muitas outras coisas. Vocês enxergam isso já? Como é que está isso Nosso objetivo é exatamente internamente? esse, né, Mônica? E aí, trazendo um pouquinho do que a gente falou antes de omnicanalidade e a questão de serviço, né? Tem um número super interessante, né, de que 70% do consumidor, né, do motorista, ele pensa em abastecer o carro quando ele vai ao supermercado, né? Ele utiliza isso, lógico que a grande parte ele está no seu trajeto de entre a sua residência e trabalho, né? Mas muitos consumidores pensam, eu vou abastecer o meu carro quando eu vou no supermercado, né? Então, a gente pensando nisso, já que ele vai, esse cliente que tem o carro elétrico, eu tenho que oferecer esse serviço. E a gente falou um pouco de como que outros serviços agregam, né? Posto de gasolina, drogaria, alimento, e o que que as nossas galerias, né, também podem oferecer nesse sentido. Então, toda vez que a gente comunica, e aí lembrando lá do CRM, não só produto e promoção, a gente quer comunicar o que que a gente pode prover para poder facilitar o consumo. Então, a nossa estratégia é nesse sentido. O que que a gente entende para o futuro que pode facilitar em termos de serviço, que estão atrelado ao negócio, que possa facilitar o consumo e trazer principalmente uma experiência de consumo interessante dentro do nosso site. Y Leo, falando un poquillo de lideranza, se sabe que a cultura, ¿no? Come a estrategia no café de mañana, ¿no? Es una frase bastante icónica. Eu trabalhei numa empresa de consultoria também, de inovação, e se falava que o mindset comia a cultura, que a su vez comia a estratégia, ¿no? Então, nesse sentido, qual é a cultura que você planta no seu time e qual é o tipo de líder que você busca ser e formar, não? Primeiro, tudo que acontece eu faço pelas pessoas, né? Então, para mim, é muito importante que meu time entenda que o desenvolvimento ele é fundamental para que a pessoa possa exercer bem o seu trabalho. Eu falo sempre para o meu time de que desenvolvimento e conhecimento gera qualidade de vida. E meu time fala, nos primeiros momentos, eu falo, por quê? Imagine que um colaborador que ele foi bem treinado, bem orientado, ele executa o seu trabalho não só com uma eficácia, mas muito melhor. E fazer o seu trabalho com conhecimento, você vai para casa muito mais leve. Você praticou bem, porque você sabia exercer, e todas as dificuldades inerentes ao seu dia a dia foram contornadas através do seu conhecimento. Então, para mim, desenvolver pessoas é um ponto importante, todo mundo saber fazer é fundamental, tá? Para mim, isso é muito importante. E que tudo passe pelas pessoas e que o resultado ele é consequência. Eu tenho que, lógico que a gente vive sobre resultados, mas ele tem que ser consequência de todo o trabalho que a gente faz sobre pessoas, sobre o cliente, sobre os processos. É, se quando eu trabalho só para o resultado, o meio se transforma. E quando eu trabalho para uma base sólida, através das pessoas, pensando que isso vai trazer uma experiência positiva para o cliente e que são processos bem definidos, o resultado ele é consequência, né? Então eu tento trazer muito forte isso para o meu time. Primeiro, que tudo acontece através das pessoas. Segundo, que eu saber fazer gera qualidade de vida para todo mundo e essa qualidade de vida gera uma experiência de consumo para o meu cliente fundamental. De consequência disso,
a gente gera bons resultados. Perfeito. Pegando um pouquinho do que você está falando, eh, você acredita que tem propósito, tem espaço nesse varejo de alta pressão? E como que você mantém esse time engajado, né, dentro de um setor tão competitivo, né, como é que você mantém esse time engajado? Aí eu acredito em propósito, né, eu acho a gente tem aqui no Carrefour um propósito de levar o Extra Food, né, o melhor alimento possível para os nossos clientes, dentro de postos, né. Eu digo que o nosso propósito é como que a gente, eh, leva o melhor serviço, o melhor produto com qualidade, porque se a gente for pensar, tudo passa por um posto de gasolina. Você ir ao supermercado, você visitar o seu parente, você ir a uma festa, você viajar no seu momento de lazer com a sua família, passa por um posto de gasolina. E eu falo que eu estou presente na vida de todos os brasileiros, porque eu sou um serviço essencial. Então, isso tem um propósito, né? De como que eu passo pela vida e que esse momento não seja um momento prazeroso, né? Eu vou passar num posto de combustível, eu vou num varejo alimentar, esse momento de compra seja um momento prazeroso para o consumidor, e para mim isso é um propósito, né. E para mim a construção disso são através de dinâmicas e rotinas, né. A gente precisa reforçar a todo momento a cultura, e volta a cultura mais uma vez aqui para a construção do nosso propósito, né. Não adianta eu construir todo ano e falar: "Ó, esse é o nosso objetivo, é a nossa missão". Cadê as pílulas nesse sentido? Como é que eu reforço isso com o meu time, né? A gente tem uma outra ação que a gente chama Alô Postos. Todo mês o meu time traz um assunto que é pertinente para a operação. O que que é a operação que vai falar para a gente? Então todo mês a gente reforça qual é o meu propósito. E esse propósito, ele não pode ser só através de fala. Então se eu tenho um propósito de desenvolvimento, eu tenho que a todo momento demonstrar para o time como que a gente desenvolve. Então eu tenho rotinas de treinamento, né? Se o meu propósito está em encantar o cliente, então a todo momento eu falo do cliente. Deixa eu verificar como é que está meu NPS, como está meu barômetro, aonde está a dor do meu consumidor. Vamos atuar sobre isso. Se resultado ele é importante, vamos entender as linhas e o que está impactando o resultado. Vamos trabalhar junto com o time para a construção do resultado. Mas isso tem que ser rotineiro. E para mim, isso eu não abro mão. Eu não abro mão do meu sempre conectado. Na minha agenda está fixa. Eu não abro mão do reunião de resultados. Com o meu time, eu dedico um dia inteiro para poder falar de resultados. Então, essas rotinas, para mim, que fortalecem a cultura e que todo mundo sabe qual é o propósito muito claro dentro do Carrefour e principalmente na BU de Postos. Leo, y antes de, digamos, para ir fechando, tengo una pregunta justo relacionada con, ustedes como postos de gasolina, ¿no? El sector de combustible en general, es altamente influenciado por factores externos, ¿eh? Fluctuaciones de precios, políticas gubernamentales, etcétera, ¿eh? ¿Cómo, por ejemplo, Carrefour hoy monitora precios? Porque entiendo que setores o canal alimentar, por exemplo, tem a Nielsen, tem diferentes empresas de pesquisa, el sector farmacéutico também, tem a IQVIA, tem Closeup, tem várias, não? Hoje, como é esse processo dentro do setor de combustíveis? O varejo de combustíveis a gente não tem uma Nielsen, né, que tem uma riqueza de dados e de informação como um todo. Acho que o principal órgão que hoje traz informações é a ANP, né. Então a gente, monitora, acompanha todas as informações da ANP com certeza, mas questão de preço hoje a gente desenvolveu internamente, a gente tem uma pesquisa, 3 vezes ou 4 vezes por semana, para poder entender a movimentação do mercado. Isso gera um banco de dados, que esse banco de dados traz informações através de algoritmos, trabalhando já iniciando uma inteligência artificial, para a gente poder entender qual é o preço justo para o nosso consumidor, de forma competitiva, né, para a gente poder atuar. Mas não só isso, né, e aí como você falou, tem muitos fatores. Eu brinco sempre de que, assim, uma declaração do Trump, um imposto a mais de importação, né, uma mudança de percentual de etanol
ou de biodiesel, o aumento do dólar, a queda do dólar, o aumento de produção, são muitos fatores que podem influenciar. E a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente vai aprendendo com esses indicadores para poder construir um futuro. Então eu tenho uma construção diária falando de rotinas novamente, né, e aí utilizando a inteligência artificial para poder nos ajudar com informação. Então diariamente a gente acompanha dados de mercado, a gente acompanha, o mercado concorrencial de preço, para que possa nos estruturar e tomar as melhores decisões para não só de precificação, mas para poder perpetuar o nosso negócio. Perfeito, Leo. Não, Moreira, é uma aula hoje, não? Também, né? Está muito bom todo nosso convidado. A gente tem muita coisa legal que sai para a construção de várias outras coisas que a gente quer criar a partir do podcast, não? E gostamos muito e compartilhamos muito tua visão de liderança, Leo, sua energia e esse senso de liderança que não fica só no discurso, não? Então, muito obrigado pela participação. Léo, super obrigada. Para mim, mais um aprendizado aqui. Vou reforçar de novo, acho que você trouxe muito dá para fazer diferente, mesmo num setor tão competitivo. E acho que fica aqui, tem algumas coisas bem, até para a gente reforçar aqui no final, né? Eu acho que disciplina, porque quando você traz rotina, processo, constância, né? Você está falando muito de disciplina, né? E esses outros três vêm na sequência, né? Então, disciplina, rotina, processo, né? Consistência, reforço, né? É o tempo todo. Então, super obrigada pela sua generosidade aí no papo, foi, assim, incrível, e obrigada mesmo. Aí que eu agradeço, Andres e Mônica, assim, o papo passou tão rápido aqui que a gente nem, nem percebeu, né? Então é sinal que fluiu, e é sempre bom poder trocar com profissionais do mercado, né? A gente fala que sabe exatamente como acontece, como é o caso de vocês. Então foi um prazer poder estar dividindo um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa visão aqui e poder estar falando com vocês. Então eu que agradeço aqui a oportunidade de estar junto aqui falando um pouquinho sobre o varejo. Para você que nos acompanhou até aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que lidera time, que está na linha de frente do varejo, ou que simplesmente quer crescer, quer aprender. Foi incrível e vale a pena. Beijo e até a próxima. Obrigado por escutar o podcast Cliques, Códigos e Checkouts. Esperamos que essas ideias contribuam e impulsionem a sua visão para o presente e futuro do varejo. Até o próximo episódio.